Bom, a PGR deve receber um inquérito sobre a trama golpista na semana que vem. Qualquer denúncia contra autoridades será feita em 2025. E quem analisa os desdobramentos dessa investigação é o criminalista Eduardo Maurício. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Thiago. Agradeço, é sempre uma honra estar aqui me manifestando perante a Jovem Pan, principalmente no Jornal Jovem Pan, e boa noite a todos os telespectadores. Bom, para que a gente possa explicar didaticamente para quem está nos acompanhando, a partir de agora a PGR entende, vai analisar, obviamente, todas as informações e aí oferece uma denúncia. O que acontece? Nesse caso, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, ou seja, de fato identificou fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, e com isso enviou o relatório final para a PGR, e nesse caso a PGR pode pedir mais diligências no caso, e se isso ocorrer, o inquérito volta para a Polícia Federal, para de fato serem tomadas novas medidas para buscar provas que liguem o Bolsonaro à tentativa de golpe. E a partir daí a PGR teria duas opções. Primeiro, pedir o arquivamento do caso, ou segundo, oferecer a denúncia. E nesse caso a PGR resolva denunciar Bolsonaro e o STF aceite a denúncia, aí sim o ex-presidente passará a ser considerado réu em um processo, vai ser instaurada uma ação penal, vai iniciar a instrução processual penal e no futuro ele pode ser condenado ou absolvido após o julgamento. E no começo dessa análise pelo Supremo, por parte do Supremo, há uma discussão se poderia ser apenas numa turma ou no plenário da Corte como um todo. Pessoalmente, o senhor acha que, no caso dessa investigação, de algo que está sendo investigado ainda, o senhor acha que é assunto para uma turma ou para o plenário como um todo? Quem que decide isso? Nesse caso, é uma situação bem interessante. A PGR poderá denunciá-lo por 3 crimes, 2 crimes ou mais. Nesse caso, o ministro responsável pela análise das ações da PGR é o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator no caso aberto no Supremo, e uma eventual aceitação da denúncia contra o Bolsonaro, aí sim daria início a uma série de etapas processuais, e em resumo, caberia ao Supremo colher as provas, fazer interrogatórios, ouvir as pessoas envolvidas no caso e, ao final, os 11 ministros do STF julgariam Bolsonaro, podendo condená-lo ou não. E trago aqui uma reflexão também que muitos estão falando e repercutindo na mídia sobre uma possível, suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Nesse caso, obviamente, o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro deve ser ampla, né? Ele deve ter o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, assim como exige o processo penal democrático. Porém, no entanto, a tese que o Alexandre de Moraes seria suspeito para julgar o processo é uma tese que não tem fundamentação jurídica provida. O argumento que Alexandre de Moraes seria suspeito porque os golpistas planejavam matá-lo é absolutamente sem sustentação do ponto de vista técnico-jurídico. Doutor Eduardo, vou chamar os nossos comentaristas, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. A Dora faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, doutor Eduardo. O que lhe parece essa expectativa de que tudo esteja resolvido no ano de 2005, caso a denúncia seja oferecida mesmo pelo procurador-geral? 25, Dora. 25? Eu falei 25? Eu falei 25. 2005. Vamos lá, doutor. Não, em 2025, claro. 2025, claro. Dora, eu vejo que se a denúncia... Primeiro que a gente não sabe o que vai acontecer, porque a PGR pode solicitar com que o inquérito volte para a Polícia Federal para que sejam tomados mais atos de diligências no âmbito da investigação. Se isso acontecer, automaticamente as coisas vão demorar mais para terem um desfecho. Agora, eu vejo que se, de fato, a PGR oferecer a denúncia e o STF aceitar o recebimento, obviamente 2025 vai ser um ano que, do meu ponto de vista, vai ter um desfecho processual com uma possível condenação ou não do Bolsonaro, lembrando, obviamente, que após uma decisão final, ainda cabem embargos, cabem uma série de recursos do qual a defesa do Bolsonaro pode protelar os efeitos, né, de uma decisão final. Cristiano Vilela.
Doutor Eduardo, boa noite. Ainda na esteira desse questionamento, na sua avaliação, uma eventual rapidez no julgamento poderá ensejar algum tipo de questionamento, até mesmo judicial, alguma nulidade processual, alguns fatos, como nós vimos, por exemplo, nos casos da Lava Jato, que foram anulados em série, uma série de casos, enfim. Isso poderá ter repercussões futuras com relação a eventuais condenações? Boa noite, Cristiano. Assim, eu vejo que nulidades processuais, obviamente, podem acontecer tanto num julgamento célere como num julgamento demorado. Eu vejo que, na Lava Jato, por exemplo, ocorreram diversas nulidades processuais que foram reconhecidas pelas cortes superiores, que culminaram em nulidades processuais. Agora, nesse caso, eu não vejo bem nessa linha de que, se for um julgamento rápido, pode ocasionar nulidades. Nulidades processuais podem acontecer em qualquer momento no processo penal, tanto um processo que tenha um julgamento mais rápido ou um julgamento que não seja tão rápido. Agora, obviamente, esse julgamento, além de uma questão processual, também tem um peso político muito forte. Dora? Doutor Eduardo, me explica uma coisa. Aquelas 5 pessoas que foram presas, elas foram presas porque havia indícios de que planejaram isso e aquilo tal. E no relatório da Polícia Federal, também tem indícios que implicam pessoas numa conspiração. Por que essas outras pessoas que não foram alvo de pedidos de prisão preventiva, General Braga Neto, por exemplo, enfim, essas outras pessoas, por que esse tratamento diferenciado? Tecnicamente, queria que o senhor me explicasse. Eu vejo que, nesse caso, obviamente, tem pessoas que os requisitos para prisão preventiva estavam preenchidos e tem pessoas que o judiciário entende que não estavam preenchidos, como, por exemplo, o perigo para continuidade delitiva, a ordem econômica, a ordem, enfim, do processo, a própria garantia processual de não tumultuar o processo, ameaça de testemunhas. Então, eu vejo que não é uma questão de tratamento diferenciado para uma pessoa ou para outra. Eu vejo que, na verdade, o que parece, o que tá, né, o que se passa nesse caso, e sim, são o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva. Para uma determinada pessoa, estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva dispostos expressamente no Código de Processo Penal? Se estão preenchidos, obviamente, vai ter aí uma decretação de prisão preventiva. Se não estiverem preenchidos os requisitos, não vai ter. Mas eu vejo que no processo penal, a prisão preventiva é o último ato de medida de coação que deve ser imposto, né? A liberdade é a regra, a prisão é a exceção. Então, eu vejo uma análise técnica jurídica nesse sentido. Perfeito. Conversamos com o criminalista Eduardo Maurício. Doutor, muito obrigado pela análise mais uma vez aqui na Jovem Pan. Bom fim de semana e volte sempre. Bom fim de semana, uma boa noite, cumprimento a todos e aos telespectadores e uma boa continuação de programa. Obrigado.